Olá a todos, aqui é do Departamento de Educação e Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Almirante Tamandaré. Hoje vamos apresentar uma série de temas relacionados ao direito de brincar, sendo então aspectos psicológicos da importância do brincar, o brincar na escola e a motricidade, o brincar no desenvolvimento da infância e o brincar um direito garantido às crianças. Aqui quem fala é o psicólogo Renan, do Departamento de Educação e Direitos Humanos, atuando no Território 2. Partimos do fato que o brincar possui inúmeros benefícios e desempenha um papel importante na vida de qualquer criança, mas hoje eu vou falar exclusivamente sobre duas funções fundamentais que o brincar auxilia a desenvolver: a elaboração emocional e as habilidades sociais. É possível notarmos que as crianças, a depender da fase de seu desenvolvimento, ainda possuem habilidades expressivas muito imaturas. Elas não possuem o vocabulário extenso que adultos possuem para comunicar seus sentimentos, vontades e angústias. Tampouco ainda tiveram as experiências de vida que vão proporcionar elas a lidarem com essas emoções e expressá-las de maneira socialmente adequada. Isso pode ser muito frustrante para as crianças. Agora imagine, por exemplo, uma pintora. Se ela tiver somente um lápis, ela terá uma capacidade muito reduzida de expressar sua visão e a arte que ela quer representar. Mas se por outro lado lhe for fornecido materiais suficientes, sua arte atingirá todo o potencial. E é dessa forma que o brincar age para as crianças, como um recurso e ferramentas de expressão e elaboração de seus sentimentos, atuando como facilitadores de seu desenvolvimento emocional. Portanto, o brincar de hoje proporciona recursos emocionais ao adulto de amanhã. Agora, e as habilidades sociais? As habilidades sociais, resumidamente, são as capacidades que permitem ao indivíduo interagirem uns com os outros, de forma eficaz e adequada. O psicólogo canadense Albert Bandura dedicou grande parte de sua pesquisa ao estudo da aprendizagem social. Um dos principais aspectos dessa teoria é o desenvolvimento das habilidades sociais. Para Bandura, as habilidades sociais são aprendidas através de diversos mecanismos. Cito aqui dois deles. Primeiro, a observação. Observar o comportamento de outras pessoas, especialmente modelos que são admirados ou considerados importantes, é uma forma crucial de aprender habilidades sociais. É através da observação que as crianças podem aprender novas formas de se comportar, as consequências de seus atos e as normas sociais que regem o ambiente no qual elas são inseridas. E segundo, a imitação. A imitação é a reprodução do comportamento observado em outras pessoas. Então, é a atuação do mecanismo da observação. É um processo fundamental no desenvolvimento das habilidades sociais, especialmente durante a infância. As crianças imitam os comportamentos dos pais, professores, amigos e outros adultos que são importantes para elas. Ao brincar, portanto, as crianças têm a oportunidade de ludicamente colocar as regras e comportamentos sociais em prática e assim compreender sua importância em um ambiente seguro e divertido. Desse modo, os principais benefícios das habilidades sociais seriam representar papéis sociais, onde as crianças podem usar as ferramentas de brincar para representar diferentes papéis sociais, seja uma criança brincando de bombeiro ou uma criança brincando de policial, todos esses papéis sociais que são desempenhados dentro da nossa sociedade. Também auxiliam elas no criar cenários sociais, onde as crianças podem usar as ferramentas de brincar para criar cenários sociais, treinar regras e etc. E também lidar com as emoções, onde as crianças podem usar as ferramentas de brincar para explorar e expressar diferentes emoções em contextos sociais. Para complementar essa temática, agora teremos uma fala da professora Fábia Rezende, pedagoga e psicomotricista relacional da Secretaria de Educação de Almirante Tamandaré. Brincar na escola. Segundo Lapierre e Couturier, o desejo profundo da criança é ser livre. Somente nessas condições, que a criança podendo assumir o seu desejo, estudará com prazer, com dinamismo e com alegria, sem saber que está estudando. Então, isso é importante para o professor ter esse olhar sobre brincar, né? Por que brincar? E por que brincar na escola? Quando a gente propõe brincadeiras na escola, geralmente acaba tendo muita resistência por parte dos pais, porque a maioria foram acostumadas em uma outra escola, que não brincava, uma escola mais tradicional. O brincar seria só em casa, que é importante a criança ter esse movimento, não ficar parada com medo de tudo. E aí a escola tem essa função, mas para isso também precisa ser trabalhado primeiro na formação dos professores, né? A professora que está deixando as crianças brincarem, ela não está matando aula, né? E por isso que eu falo da importância do adulto brincar também, né? Que a gente acaba se revestindo de algumas armaduras e a gente esquece do prazer de brincar. Retomando e agora também concluindo, o que então devemos fazer para auxiliar nessas atividades? Em primeiro lugar, proporcionar oportunidades para as crianças interagirem com outras crianças.
Em segundo lugar, oferecer uma variedade de ferramentas para brincar. E lembre-se que essas ferramentas não são apenas objetos, também são lugares e oportunidades variadas das crianças brincarem. Em terceiro lugar, ser um modelo positivo é fundamental para que a criança se espelhe em um modelo positivo que seja benéfico ao seu desenvolvimento. E em quarto lugar, o mais fundamental é participar da brincadeira, pois assim como qualquer atividade que promova o desenvolvimento da criança, um adulto interessado sempre será recebido com um sorriso no rosto. Portanto é isso, obrigado pela atenção. Olá, professores e professoras, aqui quem fala é Jennifer, eu sou psicóloga do Departamento de Educação e Direitos Humanos e atuo no Território 1. E eu vou falar com vocês hoje, de uma forma breve, sobre o papel do brincar e da brincadeira no desenvolvimento psíquico da criança, na perspectiva da psicologia histórico-cultural, mais especificamente do autor soviético Lev Vygotsky, que alguns de vocês já conhecem, porque também é um autor muito utilizado pelos estudiosos e estudiosas da educação. O que vamos conversar aqui é uma tentativa curta de trazer algumas contribuições para pensar o tema, mas ele não se esgota aqui. Já vimos então, conforme abordado pelo Renan, que o brincar é extremamente importante para o desenvolvimento das habilidades sociais e socioemocionais das crianças. Vamos agora entender como que isso se dá relacionado às funções psicológicas. E o que são mesmo as funções psicológicas superiores? As funções psicológicas superiores são aquelas que não se restringem a estímulos imediatos, por exemplo, aqueles restritos ao nosso sensorial. Quando a gente coloca, por exemplo, a mão numa superfície quente, tira rapidamente. Isso é uma função psicológica inferior, porque é algo que não precisa de muito processamento para acontecer. Ou quando a gente tampa os ouvidos por ouvir um barulho muito alto. As funções psicológicas superiores, elas estão ligadas à nossa consciência, a possibilidade de orientar as nossas ações no mundo. Então, diferente de outros animais que não possuem essa capacidade de planejamento antes da execução das suas ações. E aí, quando a gente fala isso, muita gente pensa que é porque a gente tem um cérebro e um sistema nervoso desenvolvido, diferente do cachorro, do gato, etc. E, na verdade, tem base nisso, mas só isso não seria o suficiente para que a gente se desenvolvesse e desenvolvesse a nossa consciência. Então isso acontece quando a gente transforma a natureza para satisfazer as nossas necessidades, por exemplo, quando a gente utiliza um instrumento para mediar a nossa relação com a natureza, uma vara de pescar ou, enfim, uma pedra para caçar. Isso quer dizer que as funções psicológicas, que a gente vai falar aqui um pouquinho, elas se desenvolvem nessas relações sociais. Então a gente fala que é primeiro de forma interpsíquica e depois de forma intrapsíquica. O que significa esse interpsíquico, intrapsíquico? Quer dizer que o desenvolvimento dessas qualidades humanas nas crianças, dessas potencialidades, antes dele ser uma questão individual, que a criança já nasce com ela e aí só esperar que vai se desenvolver tal qual uma fruta que fica ali e amadurece, antes disso acontecer é preciso que essa qualidade, essa habilidade seja executada socialmente ou coletivamente. Então é preciso que essa situação seja vivenciada pela criança externamente para ser internalizada para fazer parte das suas qualidades pessoais. Por exemplo, é impossível que uma criança aprenda a falar ou aprenda a linguagem, seja ela falada, seja ela de sinais, sem ter relação com isso. Então, para sintetizar, as funções psicológicas superiores aqui a gente elencou algumas que são as mais conhecidas, são as mais comumente atribuídas, que são atenção, memória, percepção, pensamento, linguagem e emoção. Elas não se restringem a esses estímulos primários, elas nos diferem de outros animais porque orientam a nossa ação no mundo de forma prévia à ação e elas passam por esse desenvolvimento primeiro, depois intrapsíquico. Elas também não são só produtos de maturação biológica, mas elas são produto dessas interações sociais a que a gente está submetido desde que a gente nasce. Isso também quer dizer que desde que a gente nasce a gente aprende o tempo todo com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, para entender como que isso acontece na brincadeira, a gente precisa entender o que é a brincadeira. Por muito tempo, a gente atribuiu ao brincar somente uma visão de satisfação de instintos infantis. Então, a sociedade achava que o brincar era uma coisa puramente infantil, somente do ponto de vista da satisfação de necessidades imediatas da criança. E aí, o Vygotsky vai questionar essa ideia, trazendo uma perspectiva que o processo de brincar é algo mais complexo do que essa definição abarca. Exatamente porque ele envolve
envolve a expressão das crianças acerca dos seus sentimentos, das suas emoções, do que elas sabem, do que elas não sabem. Envolve a apropriação do mundo ao redor, então as crianças se apropriam de uma série de elementos culturais que estão dispostos no mundo por meio da brincadeira, das regras e dos papéis sociais. Então, não à toa a gente vai ter brincadeiras que ensinam para as mulheres o que elas devem ser desde criança, algo que, inclusive, interessante que a gente repense, considerando que não precisa ser assim, né? A mulher pode fazer o que ela quiser, mas não à toa esses papéis sociais são ensinados desde criança. Além disso, também a criança, quando brinca, externaliza aquilo que ela já aprendeu, aquilo que já lhe foi ensinado. Então, por esse complexo de coisas, o Vygotsky vai dizer que somente atribuir à brincadeira a satisfação de estímulos imediatos, como alguns autores atribuíam no passado, né? Por exemplo, brincar traz uma satisfação para a criança, assim como a sucção do leite materno. A gente vai questionar isso, apontando que isso é uma forma bastante limitante de pensar o brincar, porque também existem brincadeiras que são constituídas por momentos de insatisfação. Por exemplo, quando uma criança perde um jogo ou uma competição. Isso faz parte do brincar e não necessariamente é um momento de satisfação. Ainda que tenha muita satisfação na brincadeira e a gente vai falar disso logo à frente. Então, como ponto de partida, para não me delongar muito mais nessa explicação inicial, vamos apenas pressupor algumas questões sobre a brincadeira para a gente poder sair do lugar e entender o que ela significa no desenvolvimento psíquico da criança. Então, a primeira coisa que a gente vai supor é que a brincadeira possui regras, que não necessariamente são proibições, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, que ela possui um conteúdo imaginário e que ela é a atividade que guia o desenvolvimento da criança até ela ser quase toda, mas não inteira, substituída pela atividade de estudo no período da adolescência. E o que seriam essas atividades guia do desenvolvimento? Atividade guia são aquelas que predominam determinadas fases na vida dos seres humanos e puxam o seu desenvolvimento. É como se fosse um impulso que leva a gente a continuar se desenvolvendo. Então, elas não são só predominantes por se darem em maior frequência. Então, a gente, quando é adulto, trabalha todos os dias. Por isso, o trabalho é a atividade guia da vida adulta. Mas não é só porque a gente trabalha todo dia, mas porque o trabalho cumpre uma função de nos desenvolver. No caso da brincadeira, para a criança, é muito parecido, ainda que trabalho e brincadeira sejam bastante distintos. As atividades guia, então, são motivadas. Elas têm um motivo pelo qual elas são realizadas. Por exemplo, quando a gente estuda, a gente tem um objetivo de aprender sobre o mundo ao redor. E elas também estão relacionadas às necessidades que apresentamos. Por exemplo, trabalhar para receber um salário para poder pagar as contas. É uma necessidade que a gente tem, então por isso a gente realiza determinada atividade. E aí a brincadeira, por se constituir como uma atividade central ou uma atividade guia no período da infância, cumpre essa função de puxar o desenvolvimento da criança. Então ela produz novas zonas de desenvolvimento proximal ou zonas de desenvolvimento aproximado, que nada mais é do que a distância entre o nível do que a gente consegue fazer sozinho e o que a gente consegue fazer com a ajuda de outra pessoa. No caso da criança, o nível de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança consegue fazer quando está sozinha, sem a ajuda de outras pessoas, de outras crianças, de outros adultos, e o nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a gente espera que ela faça quando a gente ajuda ou quando a gente coloca uma criança em colaboração com a outra. Então, quais seriam os motivos e as necessidades que levam à realização da brincadeira? Porque se ela é uma atividade, ela tem motivo e tem necessidade. Então, uma atividade guia, ela tem motivo e tem necessidade. Se a brincadeira é uma atividade guia, ela tem motivos e tem necessidades, que as movimentam. Quais seriam esses motivos e necessidades ali da brincadeira? Para o nosso autor estudado aqui, então para o Vygotsky, ele vai entender que a brincadeira tem motivações que estão ligadas às tendências irrealizáveis que surgem nas crianças em determinado momento da infância. Vamos entender um pouco melhor isso. Para a gente entender, comparar ali com a primeira infância. Por exemplo, na primeira infância, a criança quer que seus desejos sejam realizados de uma forma imediata. Ela quer pegar um objeto e ela tem que fazer aquilo naquele instante. Possivelmente, quando a criança não consegue realizar esse desejo de pegar esse objeto imediatamente, provavelmente ela chora ou ela reage de uma forma afetiva e alguém precisa distraí-la com uma outra ação afetiva ou, enfim, dialogar com esse momento para que ela desvie a atenção desse desejo.
Já no período do que o autor chama de período pré-escolar, e que aqui no Brasil e nos dias de hoje, na verdade, compreende já a educação infantil, aparecem alguns desejos que não necessariamente podem ser satisfeitos imediatamente, mas se conserva aquela necessidade que a criança tem de realização imediata. Então, por exemplo, a criança quer ser um cavaleiro e cavalgar, quer ser um astronauta e ir para a Lua. Tudo isso são desejos que não podem ser realizados naquele momento. E aí, para isso, a imaginação se desenvolve. Então, a imaginação tem um papel de realização dos desejos, mas não dos desejos concretos e imediatos, mas de uma forma generalizada. Então, por exemplo, quando a criança brinca de professora, ela não quer ser a professora da turma de fato. Ela quer estar naquele papel, então ela se imagina nesse papel, como uma forma de realizar o desejo de estar nesse lugar, não necessariamente de substituir a professora. Então essa seria a essência da brincadeira, a realização de desejos, mas não de desejos isolados, pontuais, imediatos, mas sim de afeto generalizado. A gente vai voltar para isso depois. E aí agora vamos tentar entender o papel que a brincadeira cumpre no desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Então, a partir do desenvolvimento da imaginação, que a gente trouxe anteriormente, a gente tem então que uma mesma ideia de um objeto pode atribuir a ele outros sentidos. Por exemplo, a palavra cavalo não vai ser acionada no pensamento somente quando a criança vê um cavalo, mas ela vai generalizar isso para tudo aquilo que pode representar a possibilidade dela brincar de cavalgar. Para vassoura, sei lá, para cadeira, para qualquer coisa que possa cumprir esse papel de representar o cavalo. Então, de certa forma, o significado da palavra emancipa-se do objeto. Então, a criança não precisa mais ver o cavalo na rua para falar a palavra cavalo. Ela pode atribuir o mesmo sentido do cavalo para uma vassoura, por exemplo. Entretanto, esse significado ele pode ser separado do objeto, essa palavra pode ser separada do objeto, mas ele não pode ser separado da ação. A criança não vai pensar ou falar sobre cavalo se ela não estiver realizando uma ação que remeta ao significado do cavalo antes visto. Então, o que a gente tem é a criança operando com um significado que não necessariamente está mais no objeto, mas ao mesmo tempo precisa estar na ação dela com algum objeto real. Ainda não se tem uma imaginação deslocada das atividades que a criança desempenha. Isso vai acontecer no momento em que a atividade de estudo passar a ser a guia do desenvolvimento, ou melhor, lá no desenvolvimento do pensamento abstrato, da memória lógica, das operações matemáticas. Aí, nesse momento, vai ser possível com que a criança leia a palavra cavalo sem necessariamente ver o animal cavalo, como era na primeira infância, e sem necessariamente brincar com o objeto que remeta ao cavalo. Então a gente entende nesse momento o tamanho da importância do brincar para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem, porque ele transforma não só a forma com que isso se desenvolve, a velocidade com que isso desenvolve, mas a própria percepção das crianças do mundo ao redor. Determinados objetos deixam de ser objetos e passam a ser significados que vão dar base para que essa criança construa mais tarde o seu pensamento abstrato. Para entender um pouco melhor essa transformação, vamos pensar num exemplo que foi esse citado do brincar de cavalgar. Então a criança opera na brincadeira com o significado da palavra cavalo, deslocado do cavalo real, mas ainda presente na sua ação. Brincar de cavalgar com o cabo de vassoura, por exemplo. O cabo de vassoura, então, cumpre uma função de um apoio palpável, um apoio visível, material, para o pensamento da criança, como se fosse uma etapa transitória necessária para que depois ela possa operar com o significado da palavra cavalo propriamente dito. Para demarcar ainda mais a importância desse processo, a gente destaca que ele acontece no mesmo caminho do pensamento que ocorre, por exemplo, na fala gramatical e de escrita. Quando a criança ainda não sabe escrever as palavras carro, bola, casa, mas ela já sabe o que é um carro, uma bola, uma casa, só não sabe que sabe. Então, na brincadeira, ela usa inconscientemente e involuntariamente o significado de diversos objetos e diversas palavras ao seu redor que não necessariamente estão ligadas àquele objeto. Ou seja, ela não sabe o que o objeto faz, não sabe o que ela está falando do ponto de vista semântico, mas ela já está falando uma palavra que possui uma série de significados que mais tarde ela vai aprender, quando for aprender, a ler e a interpretar o pensamento complexo. Então, essas transformações citadas anteriormente, que a gente falou até aqui em relação ao afeto, em relação
A imaginação, a linguagem, o pensamento, elas são fundamentais para que a criança, de certa forma, se livre das chamadas amarras situacionais, que marcam a sua etapa de desenvolvimento. É o que propicia, então, que ela dê o próximo passo, que ela pise no próximo degrau da escada do seu desenvolvimento, que ela não esteja limitada àquele período. Então, por exemplo, que ela consiga desenvolver um vocabulário mais extenso, que ela consiga desenvolver uma série de emoções complexas com as quais ela ainda não necessariamente aprendeu a lidar, mas nesse processo ela vai aprendendo, conforme a gente viu na apresentação do Renan. Porém, nesse processo, há alguns paradoxos que a gente vai destacar aqui. O primeiro deles vem do fato de que a criança só consegue realizar essa separação entre objeto e significado numa situação real, em que ela esteja de fato brincando. Não consegue realizar isso no pensamento ainda. O segundo paradoxo identificado nesse processo é que a brincadeira significa a realização dos desejos irrealizáveis da criança, conforme a gente viu anteriormente, mas ao mesmo tempo numa linha de maior resistência. O que significa isso? Significa que ela passa a se submeter a regras que às vezes vão na contramão daquilo que elas desejam, porque a submissão às regras e a recusa imediata de uma ação ou de outra, quando pensada no todo da brincadeira, passa a ser o caminho para a satisfação máxima. Então a gente tem, por exemplo, que mesmo o brincar significando a realização de desejos irrealizáveis, dentro dele, muitas vezes a criança vai na contramão desses desejos. O que significa que muitas vezes o fim da brincadeira, o fim do processo de brincar, está contido no próprio desenvolvimento causado por ele. Vamos entender melhor essa relação num exemplo. Por exemplo, numa brincadeira de correr ou numa brincadeira de estátua, que muitas vezes a criança quer continuar correndo ou quer continuar se mexendo, mas ela precisa parar. As regras da brincadeira dizem que em determinado momento ela precisa parar. A criança gostaria de continuar correndo, ela tá ali no momento de euforia, no momento de adrenalina, ela gostaria de continuar correndo, mas ela para. E não necessariamente parar é o que ela desejava. E aí a gente se pergunta, por que a criança não continua correndo? Por que ela não faz o que ela gostaria? Porque toda a estrutura da brincadeira, a forma com que ela tá organizada, essas regras que precisam ser seguidas, no final, promete uma satisfação muito maior do que o impulso imediato de continuar correndo. Por exemplo, ganhar e sobrar lá como a última pessoa da estátua é muito melhor do que continuar dançando. De maneira resumida, tentando resumir esse mundaréu de coisas que a gente conversou aqui hoje. A brincadeira dá à criança uma nova forma de desejo, ou seja, ela ensina a criança a desejar, ela ensina a criança a vincular as vontades dela a um processo maior, a um processo social, a um processo com regras. Ela ensina a criança que tem um eu, que é o eu que brinca, dentro de papéis, dentro de regras que a brincadeira atribui. Além disso, outro autor que a gente vai trazer aqui hoje, que é o Leontiev, e na continuidade desse estudo feito por ele, temos também o professor João Rosler da Psicologia da UFPR, vai trazer duas características também relacionadas ao desenvolvimento da personalidade da criança por meio dos jogos e brincadeiras que contêm regras. A gente não falou muito aqui sobre personalidade, mas achamos interessante pincelar esses dois aspectos que a brincadeira produz na personalidade da criança. Então as brincadeiras possibilitam um elemento de autoavaliação, já que pela primeira vez surge na criança um momento de uma autoavaliação referente ao seu desempenho, a sua destreza, as suas habilidades, as suas capacidades. Então a criança consegue se autoavaliar. Por que eu não consegui ganhar essa partida? Por que eu não consegui correr até lá? Tudo isso passa a demonstrar para a criança que existem formas diferentes de ser, de existir corporalmente no mundo e produz uma autoavaliação sobre ela mesma. Ocorre também a inserção de um elemento moral na brincadeira. Por exemplo, em brincadeiras onde a gente precisa salvar o colega, onde a gente precisa brincar em grupo, o autor Leontiev vai citar, por exemplo, a brincadeira de pegador congelado, em que caso o participante seja pego, ele precisa permanecer imóvel até que um colega salve para ele poder voltar a se movimentar. Então a gente vai inserir aí um elemento moral de convivência grupal, que já foi bastante falado pelo Renan na apresentação dele. Para finalizar de verdade, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui da nossa conversa que eu acho que merecem atenção aí no cotidiano do desenvolvimento das atividades da escola e nos próprios processos envolvendo o brincar, seja na escola, seja fora
fora dela. Primeiro que a brincadeira tem um objetivo, que ela cumpre uma função afetiva e cognitiva para a criança. Ela não é só a realização de um prazer imediato, de uma vontade corporal, ou algo sem sentido para passar o tempo, ou qualquer coisa do tipo. A brincadeira tem um objetivo muito bem delimitado no processo de desenvolvimento de uma série de aspectos que constitui a criança. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o mundo da criança não é o mundo da brincadeira e o mundo dos adultos é o mundo sério. Primeiro porque a criança brinca com elementos do mundo real. Ela se apropria do mundo ao redor dela, de papéis sociais, de elementos culturais, de regras, de modos de ser. Tudo isso está no mundo que é dos adultos, que é da criança, que é dos idosos, enfim. Segundo, porque se trata de um processo fundamental para o seu desenvolvimento, inclusive intelectual. Muitas vezes a gente atribui a brincadeira somente a seu aspecto emocional, a alegria do brincar. Mas essa alegria do brincar, conforme a gente viu, é uma função afetiva extremamente importante para que todo o processo do desenvolvimento das funções psicológicas e dessa cognição intelectual se desenvolva. Aí, por último, ressaltar que a gente, ao longo dessa fala, ficou bastante focado no período em que a atividade do brincar é a central no desenvolvimento infantil, que é o período ali, especialmente das séries iniciais da educação infantil, mas não necessariamente corresponde a todo o período da criança na escola. A gente gostaria de fazer uma ressalva que isso não quer dizer que o brincar deva ser abandonado na escola, quando a atividade de estudo está começando a ser aquela que guia o desenvolvimento da criança, porque especialmente no período das séries iniciais do ensino fundamental, a gente está vivendo uma transição entre essa atividade do brincar, determinando esse desenvolvimento, passando a ser a atividade de estudo, que lá na adolescência vai guiar esse desenvolvimento. Então as duas estão presentes e convivendo inteiramente. Só pra gente não achar que a atividade do brincar só pertence às séries de educação infantil, porque isso não é uma verdade. Por último, eu gostaria de convidar as professoras e os professores que estão assistindo aí ao nosso vídeo, considerando tudo que a gente falou, todas essas reflexões que foram feitas, para vocês discutirem entre vocês, dentro de tudo isso que a gente conversou, qual que é o papel da escola frente a esse processo de brincar. O que a escola deve ou não fazer, como, qual que é o papel da professora, dos profissionais de apoio, da merendeira, da gestora da escola. Muito obrigada, que vocês tenham um ótimo ano letivo. Olá, eu sou assistente social Patrícia e faço parte do Departamento de Educação em Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Educação do município de Almirante Tamandaré. Hoje vou falar sobre o direito de brincar, que é um direito garantido a todas as crianças. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre o papel do assistente social e a sua história na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o Serviço Social Brasileiro tem um importante papel na luta pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Desde o início da profissão, as assistentes sociais estão inseridas em diversos espaços, atuando cotidianamente em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esse profissional contribuiu ativamente para a implementação e efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre na perspectiva da defesa da vida e do pleno desenvolvimento com proteção e cuidado para a infância e a adolescência, com o objetivo de oferecer às crianças e adolescentes a oportunidade de viverem plenamente os direitos de acesso à educação, cultura, esporte, lazer, qualidade de vida, moradia, assistência médica, alimentação, o direito à convivência familiar e comunitária, à liberdade, ao respeito, à dignidade, entre outros. Deste modo, a política da assistência social tem como foco a família como eixo central para a elaboração das políticas de proteção social, por entender que a família é um agente transmissor de valores e que esses valores surgem através das relações sociais no cotidiano do ambiente familiar. Sendo assim, a família tem um papel importante no desempenho da sua função social. Pode-se dizer que a principal função da família hoje com relação às suas crianças e adolescentes é de garantir os seus direitos fundamentais, e o brincar é um deles. Depois de conhecer o papel do assistente social e de compreender o papel da família na defesa dos direitos e na proteção de nossas crianças e adolescentes, nós vamos conhecer algumas leis que garantem o direito de brincar às crianças. E uma delas está expressa na Declaração Universal dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, a ONU, de 1959. Em seu princípio 7º, determina que a criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos
propósitos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas deverão se empenhar para que as crianças tenham acesso integralmente a esse direito. A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, em seu artigo 16, também assegura o direito de brincar. Ele diz assim: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esportes e divertir-se. Já a Lei 13.257 de 2016 dispõe sobre políticas para a primeira infância e em seu artigo 5º traz: constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, assim como o direito aos espaços públicos e acesso ao meio ambiente. E assim como a família tem um papel fundamental de garantir às crianças e aos adolescentes seus direitos fundamentais, o poder público também é um agente primordial na promoção do direito do brincar. Deste modo, a União, os estados e os municípios deverão dispor mecanismos para estimular a criação de espaços lúdicos que proporcionem o bem-estar, o brincar, bem como atividades que estimulem a criatividade em espaços públicos e privados, nos quais houver a circulação de crianças, e também garantir o uso desses espaços públicos de forma livre e segura nas comunidades. Sendo assim, é fundamental reconhecer e respeitar que o ato de brincar é algo característico das crianças, pois, ao brincarem, desenvolvem suas individualidades e subjetividades, assim como a sua capacidade de criar cultura, aspectos que são significativos para a sua formação. Depois de nós conhecermos as leis que garantem o direito de brincar a todas as crianças, nós vamos conhecer a importância de brincar ao ar livre e explorar a natureza. Sabendo que o brincar é uma atividade lúdica, pois não há cobranças, é algo prazeroso para as crianças, o livre brincar proporciona para os pequenos experiências que estimulam a sua criatividade, testam hipóteses e confirmam teorias, deixando a imaginação fluir livremente, pela qual as crianças descobrem novas maneiras de se relacionar com o mundo e com o outro. É a linguagem da criança. Explorar a natureza, brincar ao ar livre, é importante para o desenvolvimento infantil, uma vez que proporciona experiências positivas, desenvolve a força motora, o equilíbrio e a coordenação, previne o estresse tóxico, promove a integração, aperfeiçoa a visão, diminui sintomas de depressão, ansiedade e déficit de atenção, associado à hiperatividade, desenvolve o sistema cognitivo e garante a absorção de vitamina D. E para organizar uma dinâmica capaz de aproximar as crianças e os jovens de áreas verdes, o Nature Kids Institute criou uma pirâmide de conexão com a natureza com 4 estágios. São esses: na base da pirâmide está uma atividade para ser feita diariamente, brincar ao ar livre. Na sequência, uma para ser feita semanalmente, explorar a natureza. Depois, um passeio mensal, visitar um parque. No topo, algo que pode ser feito anualmente, procurar áreas remotas livres de grandes interferências humanas. E aqui está a imagem da pirâmide para a gente visualizar, apresentando os 4 passos para o encontro com a natureza. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e espero ter colaborado para que a gente possa compreender mais a importância do brincar na vida das nossas crianças. Olá, sou a professora Rosângela e hoje diretora do Departamento de Educação em Direitos Humanos na Secretaria Municipal de Educação na rede de Almirante Tamandaré. Esse vídeo veio apresentar a importância do brincar na infância, seja na escola, na rua, sozinho ou coletivamente. Na escola, o brincar se torna um poderoso instrumento no desenvolvimento integral, independente de raça, credo, gênero, idade na promoção de direito. Brincar é saudável, prazeroso e cheio de significados para o desenvolvimento da infância para o longo da vida. Seguem referências em links para maiores informações sobre a temática do brincar. Obrigada!
chuva, chuva, chuva.